qual o significado histórico da proclamação da República, não da academia, como a academia entende, mas para o povo brasileiro e o significado hoje? O que isso significa para o brasileiro? Bom, eu diria que a proclamação da República, ela inaugurou uma tradição política, especialmente entre as camadas populares, muito ruim, que é o seguinte: a gente tem a chegada no poder de uma nova elite que já vinha, obviamente, margeando o governo do Império, e ela se estabeleceu por meio de um governo autoritário. Então, o que acontece é que esta república significou pouco para as populações pobres, especialmente do ponto de vista da sua libertação de determinados entraves, seja do ponto de vista dos bons salários, seja do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da saúde, de todos esses direitos que são conteúdos fundamentais da ideia de república. Historicamente, no mundo contemporâneo, ela está relatada às conquistas da Revolução Francesa. Então, a gente pode pensar num tempo longo em que o republicanismo no século XIX se desenvolveu em torno da ideia de direitos civis e que ao longo do XX desenvolveram-se as ideias em torno dos direitos sociais, saúde, educação, embora já estivessem colocados no XIX, o XIX foi da conquista do direito de voto e participação, porque não existia voto universal, mulheres não podiam votar, a gente conhece essa história. Isso tudo foi sendo conquistado a partir do final do XIX, e no XX a gente tem a conquista dos direitos sociais como conteúdos fundamentais da ideia de república. E no Brasil, o que a gente tem? Uma tradição republicana autoritária, construída a partir de disputas internas das elites e a população se manifestando em relação aos conteúdos da governação de maneira irredenta, de maneira muitas vezes chamada de desorganizada, mas por quê? Porque no fundo, essas muitas repúblicas que se construíram aqui não representavam essa população. Então, ela criava suas próprias repúblicas. Eu acho que o termo no Brasil é muito polissêmico, porque a gente não conseguiu construir uma ideia de república vinculada à construção de um espaço público onde todos chegamos iguais, embora na origem não sejamos, e não é problema que não sejamos iguais, mas devemos ser, do ponto de vista dos direitos, no espaço público. É isso que é uma república, e nós não conseguimos construir isso. Qual é o significado de ser republicano? Hoje em dia se fala muito, essa pessoa é republicana, ou esta pessoa não é republicana, ou este governante é ou não é republicano. Não estou pensando no conceito acadêmico, no conceito político, né, de republicano. Estou pensando nos significados que o brasileiro dá para ser republicano. Olha, eu acho que o termo é polissêmico. A gente não vai conseguir encontrar aqui uma definição que seja para muitas pessoas. Sequer dentro das diferentes classes ou grupos sociais, ou das diferentes regiões e lugares do Brasil, a gente vai encontrar um mínimo de homogeneidade. Acho que o termo é bastante polissêmico. Haverá aqueles que dirão que republicanos são aqueles que atendem ao interesse público, e esse talvez fosse o melhor termo. Agora, o que é atender ao interesse público? Há muitos vereadores que atendem a determinadas populações numa lógica de favor e se consideram por isso republicanos. E a gente sabe que se a lógica do favor está mediando a relação do cidadão com os seus representados, evidentemente que nós não estamos falando de republicanismo estrito sensu. Haverá aqueles que dirão que republicanos são aqueles que executam os fundos públicos de maneira honesta, e esse é um conteúdo importante nos últimos anos, em que o tema da corrupção tem se tornado mais relevante, embora para nós que somos historiadores ou para todos aqueles que têm o bom hábito de se informar, o tema da corrupção absolutamente não é uma novidade na história da nossa República. Mas o que eu acho mais interessante é observar uma coisa que o José Murilo de Carvalho fala e que me parece bastante assertiva, que é o seguinte: as nossas elites, elas têm um desejo de legalidade. Então, todas as suas políticas públicas, elas têm que estar relatadas à legalidade, inclusive nas ditaduras. Então a gente tem uma proclamação da república, que é uma república autoritária, é uma república excludente, no entanto ela tem uma fantasia de legalidade, um discurso
que parece extremamente inclusivo. A nossa ditadura militar tinha um afã de legalidade quase bobo, né? Porque você imagina você criar um julgamento fictício, como fizeram com o filho da Zuzu Ângelo, para não admitir que ele foi morto de maneira ilegal. Então tem uma fantasia de legalidade que, enfim, o último exemplo foi isso que aconteceu com o fim do governo Dilma Rousseff. Procurou-se dar um verniz de legalidade, que evidentemente não passou de um golpe parlamentar. Né? Goste ou não do governo dela, que não é isso que está em discussão aqui. O que está em discussão é: republicanismo inclui o direito das pessoas participarem livremente? Se sim, não se pode sequestrar votos. Muito menos dar a isso uma máscara de legalidade que é facilmente condenável por qualquer pessoa minimamente informada.